Quando Deus olha para Amazias e diz assim: Amazias, pois não, Senhor, olha, não leva esse povo não, porque eu não estou com eles. Deus usa o profeta e fala. Ele já estava com a mala pronta, já estava preparado para ir. Aí Amazias olha e diz assim: ô Senhor, é que depois que eu dou a minha palavra, depois que eu assino o contrato, não tem como eu voltar atrás. Eu posso até dispensar eles, mas o dinheiro que eu investi, fica como? As coisas que eu coloquei, o tempo que eu gastei, as coisas que eu fiz, as coisas, o investimento que eu fiz, fica como? Aí o profeta olha para eles assim: você acredita que Deus tem muito mais para lhe dar do que isso que você investiu? Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo de número 6, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Deus abençoe. Amazias congregou os homens de Judá e pôs segundo as suas famílias, sob chefe de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima, e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 valentes, versículo 6, segundo as Crônicas 25:6. Também contratou 100.000 valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Versículo 7. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel. Isso é, nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus fará com que você caia diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que eu paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Em outras versões diz: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Diga depois de mim: Deus tem mais para me dar do que isso. Fale mais forte: Deus tem mais para me dar do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa, e eles ficaram muito irritados com o povo de Judá, e voltaram para casa enfurecidos. Versículo 11 para encerrar. Amazias tomou coragem e conduziu o seu povo, e foi até o vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. E você diz, você pode assentar. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Amazias foi um dos reis de Israel, reis de Judá, onde começa o seu reinado com muito pouca idade. Amazias tinha 25 anos de idade quando reinou em Judá. Amazias passa 29 anos reinando, 29 anos operando, executando. Amazias assume o lugar do seu pai, que sofreu uma conspiração no reinado, e os seus servos os matam, e ele assume o lugar do seu pai. A Bíblia vai dizer que Amazias está vivendo um tempo onde ele está procurando fazer o que era reto perante o Senhor. Porém, uma observação: a Bíblia vai dizer no versículo de número 2 que Amazias fez o que era reto perante o Senhor, mas não de todo o coração. Então, eu já abro um parênteses aqui e chamo a atenção da minha vida. De que, pastor? Que Amazias faz o que é reto diante do Senhor, mas a Bíblia diz que não de todo o coração. Ou seja, o coração de Amazias até quer fazer aquilo que é certo, mas em um determinado momento da sua vida está dividido. E a minha oração nessa noite é por corações completos. A minha oração é que em nenhum momento da nossa vida o nosso coração diante de Deus seja um coração dividido. A minha oração é que o nosso coração seja um coração que entrega,
seja um coração que se entrega, seja um coração que faz. E não haja permissividades na nossa vida para nós aceitarmos tolerarmos algumas coisas e condenarmos outras, mas que possamos viver em totalidade. Amém? Que possamos viver em totalidade daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí a Bíblia vai dizer que vem a primeira guerra. Só que quando esta guerra vem acontecer, o que acontece? Quando os soldados conspiram contra o pai de Amazias, ele faz uma limpeza no palácio. Ele tira aquelas pessoas do palácio. Na hora de exterminar as pessoas, ele vai exterminando e tirando pessoas de posições. Só que quando chega na vez dos filhos, ele disse: não, poupem os filhos, porque eu vou segundo a lei do Senhor, que o filho não deve pagar pelo pecado do seu pai. E a Bíblia vai dizer que Amazias permite que os filhos vivam. E é interessante que chega uma guerra na vida de Amazias. E agora, pastor, o que é que vai fazer? Ele vai descobrir quem é que está. Porque até então os soldados que estavam disponíveis para trabalharem, para lutarem, eram todos aqueles que faziam parte do reinado do seu pai. E agora Amazias teria que levantar um novo exército. Amazias teria que levantar um novo povo. Só que ele foi fazer um censo mais ou menos para saber quantos. E Amazias descobriu que ainda tinham 300 mil homens ali disponíveis para a guerra com ele. É interessante que esses homens que estão com Amazias, a Bíblia diz que eles vão ter 20 anos de idade. Ou seja, um exército novo. E ele descobre que esses homens, eles têm habilidade para manejar a lança e habilidade para manejar escudo. E Amazias descobre que esse exército jovem está com ele. Só que o que é que ele faz? Como ele vai para uma guerra muito desafiadora, ele faz o seguinte: olha, já que eu estou indo para a guerra, tem um exército aqui que é novo. Eles têm 20 anos de idade, eles começaram agora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá em Israel, ele estava em Judá. Eu vou lá em Israel, escute isso. Vou contratar alguns homens e vou pagar uma oferta, vou pagar um dinheiro para que eles possam lutar comigo. Por quê? Porque o meu exército até está comigo, mas é inexperiente. Só que eu vou chamar quem tem experiência. Eu vou chamar quem sabe fazer. Eu vou chamar quem já teve habilidade, para que eu não possa perder na guerra. A Bíblia vai dizer que ele paga, ele faz um acordo. E nesse acordo, ele paga 300 ciclos de prata. Ele paga 3.400 quilos de prata para esses 100 homens, 100 mil homens. Quando ele chega lá, ele vem com 100 mil homens a mais. Ou seja, com o exército que ele tinha, 400 mil homens para lutar. E a Bíblia vai dizer que ele chega, ele vem com esse exército. Quando Amazias chega com esse exército e diz: agora eu estou pronto para a guerra, agora eu estou pronto para a luta, agora eu estou pronto para a batalha, agora eu estou pronto para enfrentar o que Deus falou comigo, vamos lá. Quando ele arruma as coisas que vai para a guerra, está vindo um profeta. Está vindo quem? Está vindo quem, irmão? Ele já está pronto, só que o profeta vem. Aí Deus usa o profeta e diz assim para ele: olha, tem um negocinho para falar com o senhor. O quê? O senhor está indo para uma guerra, o senhor está indo para uma batalha, o senhor está indo com um exército de 300 mil, só que tem um probleminha. O senhor chamou 100 mil homens lá de Israel. O senhor contratou 100 mil homens de Israel, não foi? Foi. Deus mandou dizer que Deus não está com eles não. Deus mandou dizer para você que Deus não está com eles não. E aí, e agora? Agora manda eles voltarem, manda eles embora. A primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos andar com quem anda com Deus. Nós precisamos caminhar com quem caminha com Deus. Porque a questão de Deus, a primeira coisa que Deus falou é: eu não estou com eles. Eu não estou no meio deles. Mas a vantagem era muita, a habilidade era muito, o currículo era muito alto. Mas Deus não está. Aí Deus faz o quê? Deus olha para Amazias e diz assim: humanamente, Amazias falando, você vai com menos força, menos estratégia, assumindo mais risco, mas espiritualmente falando, você vai dependendo de mim.
Eu posso liberar uma palavra sobre a minha e sobre a tua vida? Deus vai cortar da nossa vida tudo aquilo que compete com a confiança que nós temos nele. Porque Deus vai ensinar eu e você a depender dele. Deus vai ensinar eu e você a criar uma dependência nele. Porque existem pessoas que criam dependências emocionais com pessoas. Só que Deus está dizendo, você está confiando em braço de carne, você está confiando em gente que falha, em gente que perece. Mas eu tenho uma palavra para você. Você precisa ir comigo, você precisa com a minha força, com a minha estratégia. Porque Deus vai fazer o nome dele ser glorificado do jeito dele. Sabe o que eu acho interessante? É que Amazias está indo para a guerra e o profeta vem. Por quê? Você está preparado para Deus interromper os planos na tua vida para cumprir os dele? Tem coisa que você já arrumou, tem coisa que está pronta, tem coisa que você já quer, e Deus está dizendo, não é assim não. Porque esse é o seu plano, agora eu quero executar o meu. Só que para Deus falar tem que ter coragem, tem ou não tem, irmão? Porque uma coisa é Deus falar com a mala vazia, outra coisa é Deus falar com a mala pronta. Você investir num relacionamento e Deus dizer, e se eu disser para você que não é esse que eu tenho para você? E se eu disser para você que não é isso que eu tenho na tua vida? Você investir em algo na tua vida, acreditar que algo vai dar certo, Deus dizer, ei, desfaz as malas. Eu estou indo para cá, para a direção norte. Deus está dizendo, quem disse que é a direção norte? É a direção sul. Só que deixa eu falar uma coisa para você, bom é quando Deus interrompe os nossos planos. Porque Deus não espera você quebrar a cara para poder chegar. Deus mostra para você antes que não vai dar certo. Mas eu posso falar uma coisa para você? Quando Ele der a direção é porque o que Ele tem é maior, o que Ele tem é melhor. O que Ele vai fazer é infinitamente maior na tua vida. E o nome dEle vai ser glorificado. Aí Deus diz assim, olha, se tu levares eles para a guerra, você pode até levar, é um direito seu. Só que Deus não vai com você não. Quando Amazias parou para pensar, disse 400 mil homens. É uma vantagem militar. Agora 400 mil sem Deus, dá não. Estratégia humana, força humana, jeito humano, tudo para dar certo. Sem Deus, dá não. Eu acreditei, pastor, que tudo fosse dar certo. Mas é que você tem que entender que o que você precisa é depender dEle. Você precisa depender dEle. Olha a palavra que Deus deu para Amazias. Olha a palavra que Deus deu para Amazias. Está escrito aqui na minha Bíblia. Ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe. Versículo 8. Porém, vá sozinho. Você já ouviu aquela expressão que diz, é melhor só? Deixa eu falar uma coisa para você, é melhor estar numa guerra sozinho, com Deus na tua vida, do que com uma multidão, sem Deus do teu lado. Não é solidão não, é separação estratégica para um propósito. Escute, não é solidão não, é separação estratégica para um propósito. Porque às vezes estar ao lado de muita gente dá um alívio aqui. Mas o que é que adianta estar rodeado de pessoas e só? O que é que adianta ter número, mas não ter qualidade? Aí Deus está dizendo para ele aqui, é melhor você ir com menos. É melhor você ir com menos gente. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, é melhor você ir com menos gente. Para outros Deus está dizendo assim, é melhor você ir com menos recurso. É melhor você ir com menos apoio, com menos segurança humana, mas ir comigo. Tem proposta que você precisa rejeitar e dizer, não vai dar para ir comigo não, essa proposta não. Tem contrato que você não pode assinar. Você vai dizer, eu não posso assinar isso aqui não. Por quê? Porque se eu assinar eu vou sem Deus. E a conta sem Deus é mais cara do que a conta com Deus. Porque na conta com Deus ele se responsabiliza. Na conta com Deus ele manda. Na conta com Deus ele fala. Na conta com Deus ele assume. Na sua conta você quebra, você fica sem e não tem quem resolva. Deus olhou para Amazias e disse, é melhor você ir só do que levar esses 100 mil homens. É melhor você ir só. Por quê? Porque Deus está removendo apoios emocionais. Eu tenho falado aqui, quando Deus remove nossos apoios, é porque Ele quer que a gente se apoie nele.
Porque o pouco com Deus é suficiente e o muito sem Deus nunca é bastante. O pouco com Deus no deserto alimentou 5.000 pessoas, irmão. E numa padaria não tinha tanto pão para alimentar quanto Jesus alimentou no deserto. Eu quero sair do deserto. Cuidado, que às vezes é no deserto. Deserto é lugar de provisão. Eu quero que Deus me tire dessa prova. Cuidado, porque nessa prova Ele está provendo, calçando, vestindo, mandando mandamento, mandando ajuda, mandando socorro, mandando de repente na tua vida. Cuidado! É melhor estar no vale com Jesus do que estar no monte sem Ele. A Bíblia vai dizer que Jesus, o diabo pegou Jesus e levou num pináculo alto do templo e disse tudo isso. Se você se prostrar a mim, eu te darei. Tem gente, Jesus estava lá embaixo no deserto. O diabo estava lá em cima, no alto. Tem gente que está embaixo, que foi Deus que colocou. E tem gente que está em cima, que foi o diabo que colocou. Então cuidado. Mas eu queria que isso passasse. Você vai sair na hora certa. Eu queria que isso resolvesse. Você vai resolver na hora certa. Porque está dando um jeito que Deus está indo contigo. Está sendo de um jeito que Deus está indo contigo. Está sendo de uma forma que Deus está sendo com você. E para ser com você, você precisa ouvir as instruções dele, porque ele tem direção para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus olha para Amazias e diz assim: Amazias, pois não, Senhor, olha, não leva esse povo não, porque eu não estou com eles. Deus usa o profeta e fala. Ele já estava com a mala pronta, já estava preparado para ir. Aí Amazias olha e diz assim: ô Senhor, é que depois que eu dou a minha palavra, depois que eu assino o contrato, não tem como eu voltar atrás. Eu posso até dispensar eles, mas o dinheiro que eu investi, fica como? As coisas que eu coloquei, o tempo que eu gastei, as coisas que eu fiz, as coisas, o investimento que eu fiz, fica como? Aí o profeta olha para eles assim: você acredita que Deus tem muito mais para lhe dar do que isso que você investiu? Na hora ele começa a fazer conta. Sabe como é o nome disso? Apego àquilo que Deus está mandando soltar. Porque tem hora que a gente fica apegado. Peraí, mas isso aqui, mas aquilo ali. Tem hora que a gente fica apegado com algumas certas coisas que Deus está dizendo é para soltar, é para liberar. Deixa eu dar um segredo aqui para você nessa noite. A vitória de Amazias não começou na batalha não, começou no momento que ele aceitou perder. Eu vou repetir: a vitória de Amazias não começou no campo de batalha, começou quando ele aceitou perder. Sabe por que tem gente que não recebeu a vitória ainda? Porque ainda não entendeu que é para perder, para ganhar. Irmão, a Bíblia diz que é melhor um bocado seco numa casa do que numa casa farta, cheia de contenda. Tem gente apegado com coisa, tem gente apegado com pessoas que são contenda, problema, dificuldade na sua vida. E Deus está dizendo: mas eu vou perder porque eu investi. Perca, mas não perca a sua paz. Mas aquilo que eu assinei, deixa aí. O Deus que mandou, manda mais. O Deus que te sustenta também sustenta a tua vida. Deus nunca vai construir vitória em cima das nossas dependências emocionais. Deus vai construir vitória nele. Nele. Porque tem guerra que você não vence só lutando não, você vem se entregando aquilo que está nas suas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. A maior prova de fé na nossa vida não é só lutar, é soltar aquilo que a gente precisa soltar. Versículo 9: o Senhor pode te dar muito mais sem isso, mais do que isso. E se eu disser para você que às vezes fazer o que é certo, nem sempre fazer o que é certo gera lucro. Nem sempre fazer a vontade. Mas peraí, se de me devolver, ó pastor, vou fazer uma prova com Deus, viu? Se foi Deus mesmo, os 100.000 soldados vão devolver aquilo que me entregaram. Deixa eu falar uma coisa para você.
Às vezes fazer o que é certo aparentemente gera prejuízo e perca. Mas posso falar uma coisa para você? Eu prefiro ficar no prejuízo fazendo certo do que no lucro fazendo o que é errado. Posso falar uma coisa para você? Deus tem muito mais para te dar do que isso que você pode achar que vai segurar a tua vida. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Você pode levantar uma das suas mãos? Aquilo que Deus está levando não se compara com aquilo que Deus está trazendo. Eu vou liberar de novo. Aquilo que Deus está levando, permitindo sair, permitindo ser liberado da tua vida, não se compara com o que Deus está trazendo. Joel capítulo 2 versículo 8: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, vai voltar a produzir, porque aquilo que virá não é maior do que o que foi, o que está vindo aí é maior. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. O que está vindo é maior, o que está vindo é maior. Pastor, fulana me deixou exatamente nesse momento. Minha empresa estava contando com ela, estava contando com ele. Deus está dizendo: o que está vindo é maior do que o que foi. Pastor, eu estava contando com um amigo que disse: conta comigo. O que está vindo é maior do que o que foi. Pastor, eu estava contando com um contrato, essa semana não deu certo. O que está vindo é maior do que o que foi. Aquela porta que bateu diante de mim, aquela porta que parecia ser a porta de eu ganhar aquele negócio, de eu ganhar aquele dinheiro, agora deu errado. O que está vindo é maior do que o que foi. Aquele negócio que eu investi, apostei, acreditei que fosse algo de Deus na minha vida, o que está vindo é maior do que o que foi. O que tá, eu só vou parar quando você entender. O que está vindo é maior do que o que foi. O que está vindo é maior do que o que foi. O que está vindo é maior do que o que foi. O que está vindo é maior do que o que foi. Erra. Alabora surimihai. Eita, que eu estou sentindo Jesus aqui. Mas quem ficou não tem currículo. Ele capacita quem ele escolhe, mas ele não pode mudar o coração de quem não é fiel. Porque Deus está selecionando. A seleção de Deus dói, a seleção de Deus mexe com a gente, mas Ele está dizendo: eu só vou deixar do seu lado quem é fiel, quem caminha na visão, quem tem a eita, quem vai somar com você naquela empresa, quem vai ajudar você a se levantar, quem vai ser companheiro na tua vida, porque o que está vindo é maior do que o que foi. Receba a vitória, receba a alegria, receba a mudança, receba de Deus aqui nessa noite um tempo onde Ele está trazendo aquilo que seria maldição e transformando em bênção, 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 bênção. Levanta a mão para adorar, meu filho, levanta a mão. Está feio, está fraco, levante a mão e adore a Ele aqui. Pode dar glória. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Ei, deixa eu perguntar uma coisa para você. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu
Então Amazias dispensou as tropas. Mas teve um problema, eles ficaram muito irritados. Agora, eles ficaram irritados. Só que Deus ficou contente. Mais vale agradar a Deus do que os homens. Posso falar uma coisa para você? Não seja refém de achar que você vai agradar todo mundo. Existem pessoas que vão ficar muito irritadas. Mas enquanto elas estiverem irritadas, dentro de você vai ter uma certeza: eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Está chateado. Está escrito. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram enfurecidos. Mas o que era pior? Eles enfurecidos ou Deus irado? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você está na posição de agradar a Deus, você vai desagradar algumas pessoas. Quando você está na posição de agradar a Deus, você não vai ver sorrisos a todo tempo, assinaturas a todo tempo, chancelagem a todo tempo. Porque pessoas têm muitas opiniões. E se você vive da opinião das pessoas, você não vive, você sobrevive. Mas mais importa agradar a Deus do que os homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta tentar convencer quem não ouviu o plano de Deus a entender. Você sabe qual é o seu problema? É que você quer que todo mundo entenda aquilo que Deus falou só para você. É por isso que tem algumas atitudes na tua vida que você vai precisar tomar e não vai dar para explicar. Porque se cada passo que você for fazer, você for explicar por que está fazendo, você vai ser refém de um cansaço, esgotamento a todo momento. Só que Deus está dizendo: fique em paz nessa noite. Fique em paz para entender. Fique em paz para compreender que nem todo mundo ouviu o que Deus falou com você, mas se você ouviu e obedecer, isso é suficiente. Nem todo mundo sabe da ordem que Deus te deu, mas se você sabe, guardou no teu coração e está disposto a cumprir, não importa quem ficou enfurecido, não importa quem achou que você quebrou o contrato, o que você não pode é quebrar a tua aliança com o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Está escrito, versículo 11: Amazias tomou coragem e conduziu o povo, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu a compreensão das pessoas, mas ele ganhou a guerra. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem obedece a Deus pode até perder alguma coisa, mas o resultado está intacto. Eu vou repetir: quem obedece a Deus pode perder dinheiro, pode perder amigos, mas o resultado do propósito está intacto. Ele venceu a guerra porque decidiu perder. Ele venceu a guerra porque decidiu soltar. Ele venceu a guerra porque decidiu deixar ir, liberar aquilo que estava preso na vida dele. Nem sempre aquilo que está preso é espiritual. Tem coisa que está presa que nós é que estamos prendendo, mas nessa noite é a noite de liberar. Essa noite é noite de viver uma liberação de Deus na sua vida, na sua mente e no seu coração, para entender: o que eu preciso viver são os planos, os propósitos, aquilo que Deus já designou sobre a minha vida. Sabe o que aqui está escrito? Ele matou 10.000 homens dos filhos de Seir. Isso aqui não é sobre vitória militar, não. Isso aqui é sobre que ele abriu mão do controle humano e pôs o controle na mão de Deus. Ele abriu mão da segurança humana e preferiu ouvir e confiar na voz de Deus para a sua vida. Tem um ditado no mundo que diz: deixa a vida
Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não deixa a vida levar você não. Porque ela pode levar você para muitos caminhos. Deixa Deus te conduzir. Porque Deus te conduzindo, sabe do futuro sem nem você ter pisado lá. Sabe por que Deus fala com esses homens? Sabe por que Deus muda os planos que eles tinham feito? Porque Deus sabe melhor do amanhã do que eu e você. Eu fecho minha Bíblia para dizer para alguém que chegou aqui nessa noite: não esteja inquieto com o seu futuro. Não esteja inquieto sobre o que vai acontecer. Deus sabe melhor do nosso amanhã do que nós mesmos. E quer que eu fale uma coisa para você? Ele sabe cuidar daquilo que não nos pertence e daquilo que nós não temos o controle. A única coisa que você precisa fazer é reposicionar para ouvir o direcionamento, porque Deus te dará vitória nesta guerra. Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Pai, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. E nós declaramos que a Tua vontade é boa. Tua vontade é perfeita. Tua vontade é agradável. Senhor, nós não queremos viver nada além do que o Senhor preparou para nós. Nós não queremos mais números ou mais resultados daqueles que o Senhor não tem para a nossa vida. Por isso eu te peço, age nas nossas vidas e nos ensina a depender do Senhor. Nos ensina que dependência é nem sempre compatibilidade com números. Dependência é nem sempre compatibilidade com resultados. Mas é ouvir a Tua voz, obedecer e viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque de uma coisa nós temos certeza: o melhor e o lugar mais seguro para estar é no centro da Tua vontade. Por isso nos ensina a desapegar daquilo que temos que nos desapegar, a deixar o que temos que deixar e a seguir com aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Eu abençoo o Teu povo e eu declaro: nós dependemos do Senhor. Eu declaro: nós dependemos de Ti e sem Ti não podemos nada. Fica conosco. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. E toda a igreja diz, fique de pé no seu lugar.